Olá, eu me chamo Mariana Lima de Souza, eu sou autora do artigo Ensinando a Transgredir, Construção de uma Educação Feminista, por Bell Hooks. Bom, logo na introdução eu vou falar um pouco sobre a influência do Paulo Freire, eu falo um pouco sobre a questão da visão de mundo para Paulo Freire e que a educação para Paulo Freire é muito mais uma troca de forma horizontal, tanto com o educando como com o educador. E aí, em relação a isso, o Paulo Freire, ele influencia muito a produção da Bell Hooks, que além de uma feminista, uma mulher negra, defensora dos direitos das mulheres negras, ela também é uma educadora. E aí ela é profundamente atingida pela produção do Paulo Freire em relação à construção dessa educação engajada, de uma educação pensante, política. E aí ela vai um pouco mais além do que o pensamento do Paulo Freire, ela vai abordar essas subjetividades relacionadas à classe e à raça no processo educacional. Então, além dela falar o quanto o trabalho do Paulo Freire impacta no trabalho dela, ela também vai um pouco além, tece uma crítica em relação a essas questões em que não foram trabalhadas pelo Paulo Freire. Na metodologia, o meu trabalho ele tem um método indutivo, porque ele parte do pensamento desses dois pensadores em específico, mas ele versa sobre a formação da educação no contexto macro, uma educação engajada, uma educação política. E aí eu utilizei a Laurence Bardan como forma de categorização. No referencial teórico, logo no primeiro tópico, eu trato da educação libertadora. E o Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, ele fala muito sobre a alfabetização como um processo de romper com essa opressão. Porque o Paulo Freire, ele fala que se apoderar das palavras, essa alfabetização, ele faz com que o autor da sua própria história, ele conte a própria história. A pessoa, ela possa contar a sua própria história e ele consiga se libertar dessa opressão que existe. Na educação em direitos humanos, o Paulo Freire, ele tece uma crítica justamente a essa violação do direito à educação como uma problemática que deve ser primeiramente enfrentada. Então, qualquer prática que de alguma forma impacta nesse direito à educação, ele deve ser a primeira problemática que deve ser combatida. E aí, a Bell Hooks, ela vai falar o quanto o trabalho do Paulo Freire, ele impactou no trabalho dela, porque a Bell Hooks, ela é também uma educadora, e aí ela fala o quanto ela se sentia um pouco perdida em relação a como construir essa educação. Ela queria que a educação em que ela produzisse fosse uma educação realmente libertadora, uma educação engajada. E aí ela vai demonstrar o quanto a perspectiva do Paulo Freire, ela foi esclarecedora para ela nessa questão de elaborar uma pedagogia engajada. E aí, no segundo ponto, eu trago, por exemplo, a questão dos direitos humanos e do gênero. Então, o gênero, ele foi socialmente construído como uma forma de excluir as mulheres do seio social. Eu começo falando, por exemplo, da Revolução Francesa, que pela primeira vez apareceu ali o conceito de direitos universais e que quem nascia já devia estar com aqueles direitos também. Só que as mulheres, elas faziam parte de uma categoria que era incompatível com esses direitos. E aí qualquer manifestação a favor desses direitos, como o caso da Melry ou da Olympe de Gouges, que foram mulheres que foram reivindicar seus direitos socialmente, escreveram manifestos, escreveram livros reivindicando direitos, dizendo que as mulheres são sim capazes, elas foram ou mortas ou expostas à humilhação. E aí, com o passar do tempo, foi muito difícil para a inserção das mulheres como pessoas de direito também, principalmente em relação à educação. E aí, eu trago alguns avanços referentes à educação em direitos humanos, por exemplo, no Brasil, que marcam a inserção nos currículos escolares, que, por exemplo, em 2002 é lançado o Plano Nacional de Direitos Humanos, e em 2006 o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Em 2012, as diretrizes gerais para a educação em direitos humanos são também colocadas, e aí isso é de suma importância. E sobre a questão de gênero, ela fica mais explícita na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que traz essa questão da isonomia entre os gêneros, e no Brasil, com a constitucionalização em 1988, com a nossa Constituição Cidadã, que traz essa questão da equidade entre gêneros.
E eu trago outros marcos, como, por exemplo, em 2000, o Fórum Mundial de Educação, que foi sediado em Dakar, e ele tinha como objetivo a eliminação das disparidades de gênero na questão da educação. O ponto 3 é justamente essa educação feminista. O livro que dá o nome a esse trabalho, Ensinando a Transgredir, é um livro da autoria da Bell Hooks, que é Ensinando a Transgredir por uma Educação Engajada. E ela vai falar justamente sobre a construção dessa educação. E aí são 14 ensaios, o livro conta com 14 ensaios de experiências dela. Dentre um dos ensaios, tem um ensaio que é denominado do Paulo Freire, porque aí ela vai falar toda a influência do trabalho do Paulo Freire para ela. Mas tem um ensaio específico em que ela vai falar sobre como ela trabalhou alguns textos de mulheres negras em uma sala com meninas e meninos negros. E ela fala que, ao final dessa disciplina em que ela estava ministrando esses textos, as meninas elas ficaram mais conscientes em relação a temas como machismo, sexismo, e que são temas que não são trabalhados dentro da sala de aula. E aqui eu compactuo também com a pensadora Sueli Carneiro, porque em um livro dela, que é Racismo, Sexismo e Desigualdades no Brasil, ela vai falar sobre uma pesquisa que foi realizada na educação infantil, e que aparentemente ninguém falava sobre existir um racismo na educação infantil, mas que quando foi na prática, nas práticas escolares, viu-se que as crianças negras elas ficavam em um local de subalternidade dentro da sala de aula. E muito disso é também consequência da política do embranquecimento que teve aqui no Brasil e que foi propagada justamente nos livros escolares. Então toda essa construção ela é enraizada. E é necessário essa desconstrução. E aí a Bell Hooks ela fala sobre essa questão da educação. A Bell Hooks, no livro dela, que é Políticas Arrebatadoras, ela fala também sobre a questão da importância de leituras engajadas, já na educação infantil também, como um ponto para corroborar com a Sueli Carneiro, nessa questão da criação dessa política engajada. E aí eu trouxe também o Richard Miskolci. Ele foi orientando da Judith Butler, que traz essa discussão sobre gênero, sobre essas questões de enquadramento social. E eu acho muito fenomenal no livro Teoria Queer, do Miskolci, porque ele vai trazer como não tem nada escrito, não tem nada ali explícito, mas existe um currículo oculto. E esse currículo oculto, ele é pensado de uma forma na ordem social masculina. Então, o currículo, ele é pensado dessa forma. E aí, práticas como, por exemplo, a escola sem partido, todas essas políticas, essas iniciativas de deixar a educação de forma neutra, ela tem muito mais o viés de permanecer a educação como algo masculino. E aí, existe a necessidade de se desenvolver essas subjetividades, de trazer essas subjetividades para o cotidiano escolar, porque existem diversos pontos em que são importantes para tanto o ingresso como a permanência. E eu acho que esbarra justamente no meu objeto de pesquisa do mestrado, que é precariedade menstrual. Porque se não é falado sobre, diversas meninas elas deixam de ir à escola por não possuírem meios adequados de contenção do fluxo menstrual, e aí elas têm esse direito à escola violado também, direito à educação violado. Então, é de suma importância que todas essas subjetividades, todas essas coisas sejam construídas dentro do cotidiano escolar como uma forma de trazer essa perspectiva engajada. E aí, a Bell Hooks, ela fala que essa perspectiva engajada, né, esse engajamento, ele tem que ser um posicionamento ético-político. E ele não pode ficar só na sala de aula, porque ele vem justamente com o objetivo de quebrar todos esses preconceitos, esses tabus que estão dentro da sociedade também. Porque não ficaria preso só aos muros da escola, porque é realmente algo que vem para quebrar esses preconceitos sociais que são impostos e que muitas vezes essas crianças elas trazem de casa para a escola. E na conclusão, basicamente, eu venho trazer como o trabalho ele evidenciou, né, como a educação engajada, como uma forma de educar, percebendo essas diferenças e construindo uma cultura de respeito. E trazer temas engajados como uma forma de construir uma educação, uma sociedade mais justa e igualitária. E aí ele trazendo o conceito, se transformando em um imperativo da educação e direitos humanos pela pensadora Bell Hooks, que
para além de educadora, comunga das ideias de Paulo Freire. E é isso, muito obrigada pela atenção.